Voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, podemos falar aí sobre o que vai acontecer na próxima temporada de Supergirl. O que vai acontecer com aquele remanescente do tempo que ela criou. Sim, eu acredito que ela criou um remanescente do tempo. Se você não concorda comigo, aproveite os comentários, deixa aí a sua opinião. E pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo, e este é meu canal. Se inscreve aqui e caso você ainda não seja o gordinho da família, pô, seja da família, se inscreve e deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, galera, como eu falei com vocês, eu tinha algumas ideias de como poderia ser aí a próxima temporada de Supergirl. E uma delas eu acreditava que a gente poderia ter uma representação da morte do Superman, porém sendo a morte da Supergirl. Só que acaba que as coisas não foram bem nesse rumo que eu imaginava que aconteceria. Porque, como vocês sabem, aquele momento em que a Regis estava estrangulando a Kara, eu imaginei que ela fosse acabar realmente morrendo ali, aí o Mon-El, o Geoff Johns iria lidar com a situação, aí talvez teria um funeral pra ela e tudo mais, e depois ela ressuscitaria, fazendo a questão da ressurreição dela e tudo mais. Eu achei que a gente poderia ir nessa vertente, porém, nós vamos numa vertente muito melhor, que assim, foi um pouquinho diferente do que eu imaginava e um pouquinho diferente do contexto original, mas, na minha opinião, nós teremos a representação dessa linha aqui, ó, dessa linha aqui, Superman entre a foice e o martelo. Ou seja, teremos uma versão da Supergirl caindo em outro lugar, se tornando uma heroína como a Kara e tudo mais. Eu achei sensacional a ideia, a questão de como eles iriam fazer isso, porque basicamente a gente viu que a Kara voltou no tempo, só que aí ela voltou lá naquele momento em que ela estava com a Samantha e ela decidiu, ao invés de matar a Regia, ela decidiu usar a pedra para levar a Regia para dentro da Samantha, né, do domínio, do submundo lá da Regia, e acabou derrotando ela lá e com isso ela foi embora. Mas, como a gente viu, uma fumacinha foi sendo levada lá para a União, lá para a região da União Soviética, que seria ali, no caso, a Sibéria, por ali, e acabou mostrando uma Kara andando entre a neve com tipo um cobertor, alguma coisa assim. O que isso quer dizer? Na minha opinião, eles vão fazer uma representação aí da Kara nazista, podemos dizer assim, não da Terra X, onde temos a Overgirl. Pode ser que ela venha a ser chamada de Overgirl, é um ponto que a gente pode imaginar, mas ali eu não acho que ela tenha ido para outra terra. Eu acredito que ela esteja na terra da Supergirl mesmo. E vai acabar ela tendo que enfrentar ela mesma em um determinado momento. Bem parecido também com uma versão dos quadrinhos onde a Kara é clonada. Então existem vários clones dela e acaba ela meio que entrando em um certo conflito contra os clones e tudo mais. Então é bem possível que a gente veja a representação desse grande clássico aqui, que na verdade acontece o seguinte: era a visão do Mark Millar, Dave Johnson e Kieran Polkinst, eu acho que é assim que pronuncia os nomes deles, aonde o Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, ele caiu na Rússia, na União Soviética, e ele cresceu lá como, podemos dizer, uma arma da União Soviética e se tornou um Superman completamente diferente do que a gente vê normalmente. E assim, na minha opinião, é um dos melhores quadrinhos e traz uma ideia completamente diferente em relação ao próprio Superman, entre as histórias do Superman. Inclusive tem um momento em que ele tá meio que lutando, que aqui ó, a gente pode ver, tá vendo, ó? É bem interessante porque o Bizarro fica como se fosse o Superman e o Superman fica lá como eu não lembro qual que é o nome que eles chamam ele. Não, chama ele de Superman mesmo. Chama ele de Superman mesmo. Então, basicamente, a gente tem essa ideia de que ele cresceu em outro lugar e a história dele muda um pouco do contexto americano, podemos dizer assim. Eu acho que é um clássico bacana de se ler. Se você tiver oportunidade, procure aí, ó, Superman entre a foice e o martelo. Você vai curtir a história e acaba que, na minha opinião, é o que a gente vai ver aí na próxima temporada de Supergirl, trazendo essa ideia dela, de uma versão dela
nazista, podemos dizer assim. Só que não igual, como eu falei, não é igual a da Terra X, que era Overgirl e tudo mais. Então assim, eu não sei o que a gente pode realmente esperar desse ponto, mas é uma das coisas que a gente pode ver. Outro detalhe que a gente viu é a questão do Brainiac. Como a gente viu, o Brainiac 5 falou que lá no futuro a versão dele maligna, que no caso é o Brainiac, o primeiro, né, Brainiac 1, sei lá, acaba tentando destruir toda a inteligência artificial, justificando que se o Brainiac 5 ficar lá no futuro, ele pode ser destruído também. Então ele veio para o passado e talvez de alguma forma as coisas que ele fizer ali no passado vão impactar no que acontece no futuro. Então é capaz também da gente ver uma pequena aparição ou talvez adaptação do próprio Brainiac. A gente já viu a Indigo e agora estamos vendo o Brainiac 5. Duas versões do Brainiac. Pra quem não sabe, ele tem várias versões, mas a Indigo é uma versão que realmente ali era uma vilã da Supergirl e tudo mais. O Brainiac 5 realmente fazia parte da legião de super-heróis, então ele era uma boa pessoa, diferente da versão primária, né? A versão que a gente tá vendo em Krypton. Então é bem capaz da gente ver alguma, talvez, participação dele. Eu queria muito ver essa questão do Brainiac vindo para a Terra ou qualquer coisa do tipo. Porém, a gente não sabe realmente como que eles vão fazer essa questão, porque o Brainiac tá aparecendo em Krypton. Será que eles podem usar o personagem em Supergirl também? Tem esse ponto, porque a gente tá vendo eles usarem a Indigo e viu usar o Brainiac 5. Então, como ele tem várias versões, talvez eles possam usar uma outra versão que não seja a mesma versão de Krypton. Pode ser uma versão que ela já está ali na Terra há algum tempo, trabalhando e tudo mais. Então, a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. Em relação ao Mon-El ter ido para o futuro, é bem capaz da gente ter em algum momento, algum episódio onde tem a participação do futuro. Eu não sei se a Kara vai para o futuro, que seria uma opção bem válida, já que ela voltou no tempo. Quem sabe ela consiga ir para o futuro. Ela também voltou no tempo sem saber as consequências do ato dela. Então o que pode acontecer? Quais são os impactos que a vida dela pode sofrer após ela ter voltado no tempo? Tem esse detalhe que a gente pode ver esses impactos acontecendo. Será que ela pode perder um pouco dos poderes? Por quê? Pra quem se lembra aí do filme do Superman, aquele filme classicão mesmo, onde ele acaba voltando no tempo, ele perde os poderes dele. Então, será que a Kara vai perder os poderes dela? Vai começar a diminuir? O que vai acontecer? São coisas que a gente pode ver aí na próxima temporada. Outro ponto é que provavelmente a gente vai ver apenas participações especiais do J'onn J'onzz também. Não foi anunciado que ele não será regular na série, mas ele acabou se despedindo também. Isso significa que o que? Ele vai estar andando pela cidade, tentando proteger as pessoas da maneira dele. Então é bem capaz a gente ver um J'onn J'onzz super-herói, coisa que a gente ainda não viu nessa temporada. A gente viu ele se transformando, ele usando os poderes dele, mas a gente não viu o J'onn J'onzz em ação mesmo como um herói, igual a gente vê nos quadrinhos, igual a gente vê nas animações. Então é bem possível que a gente veja um J'onn J'onzz diferente nessa próxima temporada. Sem falar também que é capaz a gente ver muita coisa mudando em relação a Supergirl. Porque como eu falei com vocês, essa temporada foi a temporada que a gente teve mais mudanças. E essas mudanças podem sim impactar em coisas positivas para a próxima temporada, como também coisas negativas. Porque se a série não for um sucesso na próxima temporada, podemos ter uma baixa aí nas séries da CW. Eu confesso que o penúltimo episódio foi um episódio assim sem muito sentido, que muita gente até comentou falando que não tinha entendido o episódio. Então assim, acaba que eles precisam dar um certo segmento e melhorar algumas coisas. Eles melhoraram bastante em questão da história, trazendo elementos bacanas ali em relação a Kara lutando de outras formas, né, sem ser somente com poderes. Isso já é o que a gente poderia esperar. Então é capaz da próxima temporada a gente ver muita coisa sobre isso acontecendo. Mas mesmo assim, eu curti demais essa última temporada. Eu tô esperando que isso tudo que eu falei aqui venha acontecer na próxima temporada. E eu quero saber de você, na sua opinião, o que a gente pode realmente esperar para a próxima temporada? As coisas que eu falei aqui, você concorda comigo ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque você sabe que gordinho que é da família, né? Se inscreve no canal. E agora, vamos para o salve. Um salve para o Rubens Feidora, um salve para o canal do Júnior.
um salve para o Antônio Marcos, um salve para o WS Beat, um salve para a Clara Azevedo. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. E é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!